Paulo Sérgio da Ponte Pereira, um adolescente de 17 anos, ficou famoso depois de sofrer 2 descargas elétricas vindas de raios em menos de uma semana. Depois da matéria publicada pela TV Superativa falando sobre a ocorrência, a EPTV, afiliada à Rede Globo, se interessou no fato e gravou uma entrevista com Paulo. Logo após a matéria ser publicada, Paulo recebeu mais um convite de participação, desta vez da própria Rede Globo, para participar do programa Encontro com Fátima Bernardes, ao vivo. A produção do programa preparou tudo para que Paulo pudesse chegar com segurança na cidade do Rio de Janeiro. Com as passagens oferecidas pela própria Globo, Paulo embarca no avião pela primeira vez, na cidade de Ribeirão Preto, acompanhado pelo socorrista do SAMU, José Carlos Bisaia. Ao chegar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o motorista já estava aguardando para levar Paulo e o socorrista até o hotel, onde passaram a noite. O hotel era muito confortável e eles puderam descansar com tranquilidade. No dia seguinte, às 9 da manhã, um motorista já estava aguardando na porta do hotel e os dois foram levados até o Projac, da Rede Globo, para participarem do programa, que foi exibido na sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Confira como foi a participação. Olha só, a gente está no verão, a gente sabe que não tem chovido muito, mas quando chove, a quantidade de raio realmente assusta e preocupa. Olha só, o Brasil é recordista mundial no número de raios. São 50 milhões de raios por ano. E segundo uma estatística do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 98 pessoas morreram no ano de 2014. E dessas, 80% não tem conhecimento do perigo que é você estar numa tempestade ao ar livre ou enfrentar esse momento. A gente vai conversar aqui com Paulo Sérgio Pereira. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Acho que eu já posso dizer que esse é um jovem sortudo, porque ele foi atingido 2 vezes pelas descargas elétricas de um raio e, felizmente, sobreviveu, tá aqui. Como é que isso aconteceu? Como é que foi a primeira vez? Então, a primeira vez eu estava no trabalho, trabalhando, aí eu escutei um barulho forte de raio descendo. Aí eu vi ele batendo no fio. No que ele encontrou o fio, deu um forte estouro, tudo, eu estava com um pedaço de ferro na mão. Você trabalha com o quê? Pintura. Uhum. Aí no que aconteceu isso, eu senti uma forte descarga nos braços, tudo. Aí foi na onde que eu recebi a descarga e assim, durante uns 5, 10 minutos, eu não conseguia ouvir nada e nem enxergar nada. Enxergava tudo em branco. E as pessoas vieram socorrer você? Chegou aí pro médico? Não? Nesse dia não, porque não foi tão forte, foi até meio fraco esse dia. Foi a mesma coisa de um choque de uma cerca elétrica. Deus me livre, 5, 10 minutos sem enxergar. Forte. Ele é tranquilo e ele é forte. E 5, 10 minutos sem enxergar nada, eu já tava... Não sei nem fazendo o quê, correndo, procurando uma ajuda. Você ficou calmo, esperou. Eu fiquei calmo, esperei. Aos poucos foi voltando. Aí voltou, aí no final da tarde eu continuei trabalhando normal, no final da tarde... Terminou o serviço ainda. Terminou o serviço. Serviço carregado mesmo, né? Isso dia 27 de janeiro. Aí no dia 1º de fevereiro, quer dizer, poucos dias depois, veio uma segunda descarga. Segunda descarga. E aí como é que foi? Eu escutei um relâmpago forte umas 9h30 da noite. Aí eu tava em casa, tava deitado, tava comendo um lanche ainda. Aí dali passou uns 5 minutos, o cachorro começou a latir, todo mundo brigando com os cachorros e nada de parar de latir. Aí eu peguei e falei assim, vou lá ver o que tá acontecendo. Eu saí pra fora, eu chegava perto deles e paravam de latir. Eu distanciava e eles voltavam a latir. Aí quando veio eu peguei assim, comecei a olhar o tempo, tudo, e não tava tempo de chuva, tava num céu estrelado, tudo. Aí eu peguei até então, fiquei conversando com a vizinha que mora no fundo de casa e com a minha mãe que tava no quintal também junto comigo ali. Aí no momento até então, deu mais um relâmpago forte e um forte estouro. E caiu perto ali pra algum lugar. Aí passou mais uns 10, 15 minutos, por volta de umas 10 horas mais ou menos. Aí foi na onde que caiu um e eu recebi a descarga. Mas onde você estava essa hora? Eu estava no quintal de casa. Eu estava descalço, sem camisa. Descalça. Conversando, achando tudo ótimo. Menosprezando o raio, né? Ficou Aí nós menosprezando. estávamos até estranhando, porque não estava tempo de chuva, nada, e estava acontecendo isso. E dessa vez, o que você sentiu quando você percebeu essa segunda descarga? Então, eu senti a sola do meu pé esquentando bastante e subindo aquela corrente elétrica pro corpo. Aí foi onde que eu pulei e tentei sair correndo. Eu corri coisa de 3, 4 metros, aí não conseguia mais correr, eu senti fraqueza, aí caí no chão.
Aí eu fiquei um tempo assim lá, não conseguia respirar nem nada. Sozinho que você tava? Não, estava minha família. A sua mãe ali viu isso acontecer? Então, ela achou que eu tava brincando até, porque eu saí correndo, ela achou que eu tinha ido pegar a chinela, nem viu que eu tinha caído. Aí, quando minha irmã chamou minha mãe e tudo, aí minha mãe foi ver o que tava acontecendo. Aí acordou meu pai, aí o vizinho do fundo ajudou a levantar eu, que não tinha força, não tava conseguindo respirar, não conseguia falar. Dessa vez é que vocês chamaram o médico. E aí precisaram chamar o SAMU, tudo, aí fizeram os primeiros socorros em casa, depois levaram eu pro hospital. E você teve que tipo de problema por conta disso? Recuperou tudo? Então, ainda tem vezes que tem hora assim, eu faço um pouquinho de esforço, sinto algumas pontadas no coração, um pouco de dor no peito e dor de cabeça ainda, por causa disso. Se a gente tá aqui do seu lado, tá o Zé Carlos, que ele é socorrista do SAMU, que atendeu. O Paulo, é normal? Ele ainda tá sentindo? Quer dizer, como é que você encontrou ele? Então, quando nós chegamos no local, a gente foi solicitado para atender uma descarga elétrica em um adolescente, né? Só que chegando no local, a gente não sabia que era raio, né? Na hora que a gente chegou no local, ele estava consciente, orientado, porém, ele estava com uma certa fraqueza, né? E aí, a técnica de enfermagem que trabalha junto comigo, a Letícia, ela fez todo o atendimento, a gente fez... ele estava com uma pressão muito alterada, tá? A gente... consultou o médico e encaminhou ele pro PS, mas ele estava assim, bem abalado, né? Na primeira vez ele estava de bota, nessa segunda vez ele estava descalço, né? Isso faz diferença? Pode ter feito diferença? Toda dissipação de energia, ela é perigosa se você estiver descalço ou estiver num campo molhado, né? Toda dissipação de energia é perigosa. Agora, a respeito do raio, também pode ser perigoso e às vezes até fatal. Coronel Paulo Renato é diretor da Defesa Civil do Rio de Janeiro. Realmente faria diferença se nessa segunda situação ele também estivesse com um calçado plástico, coronel? Bem, Fátima, os raios, também conhecidos como relâmpagos, são descargas elétricas fortíssimas que podem acontecer entre as nuvens ou entre as nuvens e a Terra. Então, podendo chegar aí em torno de 200 kA, de forma que a principal dica de segurança é se proteger em locais fechados, dentro de casa, se puder prever, acompanhar a meteorologia, a previsão, quando estiver chegando uma tempestade de raios, não sair de casa. Se tiver, isso é característico, fim da tarde, verão, como nós nos encontramos no trabalho, procurar um local seguro, uma edificação preferencialmente com dispositivos preventivos, como para-raios, os próprios carros e ônibus, desde que estiverem fechados e não haja contato com nenhuma superfície metálica, que são excelentes condutoras de eletricidade, também oferece alguma segurança. Normalmente, quando o senhor fala procurar lugar seguro, muitas vezes a pessoa fica até embaixo de árvore, outras vezes embaixo de uma marquise. Quer dizer, esse tipo de coisa não é suficiente para proteger a pessoa de uma descarga como essa provocada pelo raio. Não é suficiente. Os raios, eles têm predileção por locais altos, pontiagudos, descampados. Então, é fundamental que as pessoas evitem essas áreas, topos de montanha, campos de futebol, praias, lagos e também esses objetos mais altos que podem servir como atrativos ao raio, como ficar debaixo de árvores e de postes completamente... Que é muito comum, né? Muita gente vai para debaixo de árvore. Né? Às vezes até em praia, a gente infelizmente teve aquele caso no fim do ano passado em Praia Grande, 4 pessoas numa mesma família morreram e eles estavam ali perto, ficaram na barraca, Começou a chuva e algumas pessoas ficam próximas da barraca achando que aquilo pode trazer algum tipo de proteção, só contra o pingo da chuva realmente, né? No término da gravação, Paulo e o socorrista foram levados até o restaurante da própria Globo, onde puderam almoçar com funcionários e alguns convidados. Logo após o almoço, o motorista já estava aguardando para levá-los de volta ao aeroporto e retornar para casa. Para Paulo, essa foi uma experiência incrível.